E o Conversa Política de hoje traz um jovem político, alguém que construiu a sua carreira política nas fileiras da política, desde muito novo. É tido como um dos grandes nomes dessa nova geração e, inclusive, com uma passagem marcante, recente no Congresso Nacional. E hoje, está aqui conosco para falar um pouquinho sobre o futuro, analisar um pouco esse ambiente político da atualidade. Estou falando de Marcelo Ramos. Obrigado, Marcelo, por estar conosco aqui mais uma vez. Obrigado, Álvaro. Uma alegria estar aqui. Já não tão jovem, né? Já vou fazer 53. Você é da jovem político. Você é da nova geração. Eu acho que tem uma geração que meio que ficou no caminho, né? Nessa história da política. A gente teve uma ruptura. O governador Wilson Lima simboliza uma ruptura da tradição política local, que parece que vai ser resgatada agora por todas as frustrações que ele gerou nas pessoas. Mas eu tenho uma trajetória longa de vida pública, mais de 20 anos já, com acertos e erros, com vitórias e derrotas, como é a vida. Mas eu acho que a sua geração, por exemplo, Marcelo, apesar de não ter feito essa ruptura, não conseguiu efetivamente fazer essa ruptura dos grandes grupos, vocês foram importantes para esse movimento em algum momento, né? Porque vocês abriram essa caminhada. A gente vinha ali de 30 a 40 anos sempre dos mesmos nomes, e foram nomes como o seu que começaram a mostrar para as pessoas, pelo menos, que havia uma possibilidade de outras vozes, né? Eu acho que a primeira disputa fora da caixa da disputa tradicional foi em 2016, quando eu fui para o segundo turno. A primeira disputa competitiva. O Issa já tinha sido bem votado, já tinha tido outros candidatos bem votados. Mas a primeira competitiva, com chance real de vitória, foi a minha eleição de 2016. Eu acho que aquilo ali já sinalizava um sentimento de mudança no coração do povo da cidade de Manaus e do Amazonas. E ali foi isso aqui, né, para você ser prefeito da cidade de Manaus? Foi. O que você acha que faltou ali, Marcelo? Olha, é um conjunto de coisas. A gente passou 10 pontos atrás no primeiro turno, mas as primeiras pesquisas do segundo turno já me davam na frente. O problema, eu costumo dizer que quem disputa a reeleição no cargo, disputa a eleição com um plano de voo, porque você pega o resultado do primeiro turno, você vê onde ganhou, o que perdeu, vai fazer pesquisa de por que você perdeu e resolve o problema. Então, onde não tinha água, bota água, onde era buraco, tapa o buraco. Além do mais, as pessoas lembram pouco, mas eu tive contra mim 300 minutos de direito de resposta quando o programa de televisão já tinha acabado. O meu adversário, que era o prefeito Arthur Vigílio, o programa acabou na quinta, né? E ele entrou na sexta e no sábado com 300 minutos me atacando. Ou seja, estrategicamente, aquilo ali uma vantagem competitiva. Aquilo ali pesou muito na reta final. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Talvez não fosse o momento, talvez eu não tivesse maduro o suficiente para viver a experiência de dirigir a nossa cidade. E lá na frente me deu a oportunidade, o povo do Amazonas de Deus, de ser deputado federal, de ser vice-presidente, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, o que para mim foi uma grande honraria e marca muito a minha trajetória. Você ficou lá na presidência da Câmara, qual foi o período exatamente, Marcelo? O meu mandato era de início de 21 até o final de 22. Certo. Só que quando o Bolsonaro entrou no PL, eu saí do PL, e aí as vagas na mesa da Câmara são vinculadas à filiação partidária. E aí eu saí faltando, acho que 4 meses para o final do mandato, 3 meses. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque eu entendo que ali também foi mais um momento importante da sua vida política. Mesmo que a gente tenha visões diferentes, mas assim, a percepção da sua vida política ali subiu um degrau. Pelo menos o que a gente conversou na época é o seguinte, é um outro momento, é alguém que está alavancado, né? E a gente percebe também hoje, já conhecendo um pouco do bastidor de Brasília, que isso lhe credenciou para um nível de relacionamento da política nacional, ou seja, você deixou aquela política local para uma política mais macro. Estou certo nesse sentido? Tá certo. Eu acho que tem algumas coisas que vale a pena comentar nesse aspecto. O primeiro é o seguinte, que aquilo ali não aconteceu por acaso. Eu tinha vivido a minha grande frustração da vida pública, que foi a eleição suplementar de 2017. Vamos falar disso. Eu era o primeiro, o segundo nas pesquisas ali. Faltando 3 dias para a convenção, o Alfredo me tira a legenda.
e diz, olha, fiz um acordo com o Eduardo, a Sandra Braga vai ser minha suplente na eleição que vem, que eu vou ser candidato ao Senado, tu ou é vice do Eduardo ou tu não é candidato a nada. Claro que, olhando friamente, engenheiro de obra pronta é fácil, né? O certo era eu não ter sido candidato a nada. Mas eu achei que eu tinha uma responsabilidade com o Estado naquele momento, acabei sendo vice. E aquilo ali foi muito dolorido para mim, política e pessoalmente. Quando eu fui eleito deputado federal, eu falei, cara, eu tenho a chance de redimir a minha trajetória. E para isso eu não posso ser qualquer um no meio do Congresso. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados, a maioria nem se conhece. Eu conhecia os outros 512 pelo nome, partido e estado. Se você investiu eu no fiz um tarefa network. de casa, eu peguei a foto de todos, eu fui atrás de descobrir quem era líder, que era importante, criar relacionamento com eles antes do mandato começar. Eu brinco, tinha futebol, eu ia jogar futebol, tinha missa, eu ia para missa, tinha festa, eu ia para festa. Então fui criando um relacionamento. Por quê? Porque eu percebi que aquilo ali, o relacionamento é um ativo muito importante para você alçar conquistas para o seu estado. Você pega, com 6 meses de mandato, eu aprovei um projeto de lei derrubando o veto do presidente, que foi o regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida, sem o qual não existia mais hoje o programa Minha Casa Minha Vida. Então, não foi algo que aconteceu por acaso, foi algo de quem queria ser relevante. Eu lembro que eu fiz um planejamento estratégico do meu mandato e a frase principal era uma voz do Amazonas ouvida pelo Brasil. Então, eu defini isso no meu primeiro dia de mandato. Eu já sabia o que eu queria. Você projetou o que como você queria ser enxergado. Eu fui visitar todas as redações dos grandes jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo. Eu fui visitar, peguei um amigo meu que tinha relacionamento. Eu fui para São Paulo almoçar com todos os editores das colunas, painel da Folha, coluna do Estadão, com todos. Então, eu construí aquilo ali. Por outro lado, essa missão nacional me afastou muito do Estado. Combinado com a pandemia... Você escolha, né? E combinada com a polarização que a política ainda tem, mas que estava muito acirrada naquele momento, e eu fiquei no meio dela. E eu acho que combinado com uma outra coisa, Álvaro, assim, quais são as expectativas das pessoas hoje com o mandato de deputado federal? Eu acho que eu sou dos últimos parlamentar. Eu não sei ficar fazendo caridade, eu não sei ficar resolvendo o problema de prefeito que está enrolado com a justiça, eu não sei ficar fazendo essa política mais paroquial, eu não sei ficar bajulando líder comunitário, dando equipamento para time de futebol, bola, bingo, prêmio para bingo de quermesse, eu não sei fazer isso. Eu sei legislar, fiscalizar os atos do executivo e usar a minha voz em defesa do Estado. Mas essa não é a perspectiva que os eleitores têm hoje do mandato de deputado federal. Eles já entendem que é isso, Você né? pode pegar o perfil dos nossos 8 deputados federais. Vamos pegar os 7, porque o Amon, eu acho que tinha um outro perfil que acabou frustrando as pessoas, porque é um mandato bem... Sistema, né? É um mandato... De discurso, né? Olha, o que aconteceu com o Amon é o mesmo que vai acontecer com o Salazar se ele for deputado federal. Chega na Câmara, não existe. Ninguém olha para ele, ninguém fala com ele, ninguém se importa com o que ele diz. Uma coisa é tu ficar dando uma retada na cabeça das pessoas aqui em Manaus, no blog, na rede social. Lá no plenário da Câmara, tu não dá uma retada na cabeça de ninguém, porque não deixam nem tu falar. Então, a gente vai nessa onda e acaba perdendo capacidade de representação. Você falou 2 coisas que eu queria aprofundar. A primeira, em relação à eleição em que você disse aqui claramente que você foi obrigado a ser o vice do Braga. É isso mesmo? Não, vamos lá. Eu não vou dizer... Não é uma obrigação. Não vou dizer obrigado. Eu podia ter dito, não sou candidato a nada. Não, vai ser uma obrigação, né? Não é. Se te deixa sem escolha... Não, eu não vou transferir essa responsabilidade para outro. A responsabilidade foi minha. Você tomou uma decisão. A responsabilidade foi minha. Eu tinha que decidir. Eu podia ter decidido não ser candidato. Eu não tinha como decidir ser candidato. Porque eu não tinha legenda. Certo. Mas decidi não ser candidato porque era incompatível e era incompreensível para a população a minha aliança com o Eduardo naquele momento. Isso eu podia ter decidido. Exatamente. Então não é justo com o Amazonas eu transferir essa responsabilidade. A responsabilidade foi minha. Então como é que você vê, por exemplo, quando... E aí foi uma
sequência de críticas teve um peso político muito grande, porque começaram a dizer, pô, o Marcelo ajoelhou no milho, né? Você dizia, não ajoelhei, não vou ajoelhar no milho. Você ajoelhou no milho. Aquela expressão do debate, né, que eu usei Sim. contra o Eduardo. Como é que foi? Eu era a marca da oposição ao Eduardo. Eu era o símbolo da oposição ao Eduardo. Você era a ruptura que eu falei no início, né? E olha, que hoje eu olho para trás e não dá para não reconhecer que o Eduardo fez um bom governo, com seu estilo, com seus defeitos de natureza pessoal e tudo mais. Como não dá para reconhecer o quanto o Eduardo é relevante e importante para o Amazonas no Senado da República hoje. Mas o tempo vai mostrando as coisas, né? Naquele momento eu era um disruptivo. Sim. Né? O Parlamento Federal me ensinou a ser mais de diálogo, a ouvir mais, a perceber mais o valor de quem pensa diferente de mim. Então acho que é um processo de amadurecimento. Mas naquele momento era impossível a população entender. Compreender, né? E ali tem um pouco também de soberba. Imagina, Álvaro, eu sou um cara que eu não sou filho de político, eu não sou neto de político, eu não sou parente de político. Eu sou filho de uma professora com um servidor público que faleceu muito cedo. Eu sou fruto de uma mulher de 32 anos que ficou viúva com 4 filhos. Eu com 12, o mais velho, e o mais novo com 3, que está aqui comigo nos bastidores, meu irmão Rodrigo. E de repente eu quase fui prefeito de Manaus, cara. Olha que loucura que é isso. Sentar no colo de ninguém. Assim, sentar no colo de ninguém, construindo a minha trajetória. Não foi ninguém que pegou na minha mão e me botou... Tá aqui dinheiro, né? E me botou lá. Foi capinando, assim, no dia a dia, na construção. E talvez isso te desconecta um pouco também de perceber o sentimento das pessoas. E tu começa a achar que o que tu fizer as pessoas vão te seguir. E não é bem assim. Entendeu? Mas a vida é aprendizado, cara. E tudo que eu passei, eu não posso dizer que me arrependo da decisão. Eu posso dizer que eu não tomaria a mesma decisão. Eu não faria daquele jeito. Mas que eu me arrependo, ou que a culpa não é minha, que eu fui obrigado, eu não vou transferir a responsabilidade de uma decisão que foi minha, unipessoal. Tá, mas aí você falou também de uma outra coisa que eu acho interessante, que é dentro dessa sua experiência lá no Congresso, você perceber que você tinha a necessidade de ser visto e de construir para isso uma relação um pouco mais além do, vamos dizer assim, da política pela política, né? E você fez. E isso te credenciou a esses outros momentos. Aí quando você falou que em poucos meses, poucas semanas, você conseguiu derrubar um veto presidencial, obviamente fica muito claro que isso já é resultado de uma construção. O que me leva a pensar o seguinte: hoje, então, a gente está muito mal de deputado federal, né? Porque eu acho que quase nenhum deles tem essas características. Poucos fazem discursos, poucos têm uma presença, vamos dizer assim, mais abrangente dentro do Congresso Nacional, né? Álvaro, eu sou um democrata. E como democrata eu não posso desqualificar a decisão da maioria do povo. Os 8 que estão lá pela vontade da maioria das pessoas. Okay. Eu acho que são perfis diferentes. E isso tem muito a ver com que expectativa as pessoas criam hoje em torno de um deputado federal. Tá, mas seria muito melhor que a gente tivesse 7 pessoas fazendo exatamente o mesmo trabalho, porque na hora de uma votação... Vamos pegar um exemplo prático. Vamos olhar para o Senado. Sim. O fato de nós termos o Eduardo e o Omar é muito decisivo para os interesses do Amazonas. Porque o Eduardo é líder do MDB e o Omar é líder do PSD. Somados os dois, eles têm 1/3 do Senado. Aí entra uma briga, nós e São Paulo. Aí você tem o Eduardo e o Omar de um lado, e do outro lado você tem a Mara Gabrilli, que tem uma pauta específica que é das pessoas com deficiência, o Jordano, que é aquele senador que foi pego agora com giroflex no carro, dando carteirada e sem carteira de motorista, e o astronauta. É covardia. Então São Paulo, que é um estado poderosíssimo do ponto de vista econômico, vira nanico dentro do Senado num enfrentamento com o Amazonas, pela relevância dos nossos 2 senadores. Você pega um senador, eu cito isso como exemplo, você pega um senador como Cleitinho, ele é um fenômeno eleitoral, é um fenômeno das redes sociais. Dentro do Senado, se um dia Minas precisar dele, está ferrada, porque ele não serve para nada lá dentro. Ele não é capaz de aprovar um projeto, ele não é capaz de emendar
um texto, ele não é capaz de construir uma maioria. Então, assim, é muito do perfil, né? As redes sociais trouxeram para a política essas figuras muito midiáticas e tudo Pois mais. é, mas até... A gente olha para a Câmara, eu e você que já somos mais vividos, vamos dizer assim, cara, eu enxerguei uma Câmara de Vereadores que tinha Jefferson Pérez, Praciano, Vanessa Graziotin, Robério Braga, Roberto Alexandre. Você olha hoje... Serafim, né? Também, Serafim, em algum momento. Depois, dá dó, né? Verdade. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, mas eu queria ainda insistir um pouco nisso. Por quê? Porque o teu próprio exemplo, falando dos senadores, né, de como o perfil pessoal influencia, né, nesse processo de decisão, porque é disso que a gente está falando aqui, né? De uma nova composição no Senado e de uma nova composição na Câmara Federal, né? E é exatamente o momento da gente discutir esse perfil. Álvaro, no debate da reforma tributária, nós poderíamos ter como senadores o Plínio, o Menezes e o Luiz Castro, porque os dois quase ganham a eleição seguinte. Seria muito mais difícil, com toda a qualidade que o Luiz Castro tem. Seria muito mais difícil enfrentar esse processo. Isso é um exemplo prático. Bom, eu sei que você não quer, obviamente, expor, né, os colegas deputados federais, mas a gente está numa discussão aqui sobre a questão da qualidade de um negócio que é muito importante. É o ativo que a gente precisa ter no Congresso Nacional para ter voz efetiva e poder negociar coisas importantes. Nós temos uma bancada pequena, todo mundo sabe disso, e que a gente pode fazer diferença, como você falou, quando você constrói relacionamentos para avançar nesse sentido. Sem falar mal de ninguém, você acha que hoje, nesse momento, o que o eleitor precisa observar na hora de tocar, que candidato a gente vai levar para o Congresso Nacional, seja deputado federal e senador, com essa experiência que você teve lá, para fazer a diferença? O ideal é que o parlamento fosse composto por pessoas com perfil parlamentar. O perfil de elaborar leis, de ajustar leis, de construir maioria para defender interesses do Estado, de buscar recursos para o Estado. Isso era o ideal. Nós estamos longe do ideal pelas características da política já há algum tempo. Por outro lado, nós tínhamos que pelo menos ter uma mescla de uma parte de parlamentares mais com esse perfil e a outra parte com perfil mais paroquial. O problema é que a gente está levando quase todo mundo para o perfil mais paroquial. O deputado Sidney se esforça um pouco mais de ter uma intervenção maior. O Amon, a despeito de ter outro perfil, mas pelo estilo dele, não consegue se projetar, não consegue ser ouvido. Então, eu acho que o principal nessa história é as pessoas tentarem perceber para que elas precisam de um deputado. Se elas acharem que elas precisam do deputado para dar o equipamento do time de futebol, o prêmio do Bringo da Quermesse, para resolver o problema do prefeito que está enrolado com a justiça, a gente vai continuar com o mesmo perfil de deputados que estão sendo eleitos. E hoje o cenário que se desenha é um Salazar. É esse. Até porque, vamos lá, e esse é um tema que eu sou um cara de esquerda e que hoje pega muito nas esquerdas, né? Os canais de surgimento de novas lideranças pela esquerda estão todos obstruídos. Não tem mais movimento estudantil, não tem mais movimento sindical, não tem mais movimento de bairro. Vai surgir uma liderança jovem com perfil mais à esquerda? A partir de quê? Vamos lá. Aonde, né? Álvaro, com alguma relevância eleitoral, depois de mim não apareceu mais ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Porque os canais estão fechados. Você não acha que isso também foi um pouco culpa das lideranças de esquerda? Com certeza. Que não queriam ter, vamos dizer assim, concorrências? Tem um pouco disso e tem um pouco da burocratização das esquerdas depois que ascenderam ao governo. Sabe, o cara... Como assim? Muita gente que era militante foi para dentro do governo, entendeu? Muita gente que era militante foi para dentro do governo. Quando sai com cacuete de ser servidor público e de ter cargo comissionado. Os nossos sindicatos,
em regra, são presididos pelos mesmos há 10, 20, 30 anos, porque viram máquinas quase que pessoais. Esse é um exemplo, né? Então, só que essas pessoas envelhecem. é isso. E os canais vão sendo fechados. Vão sendo fechados para novas lideranças, mas mais do que isso, aí o sindicato vai perdendo a capacidade de dialogar com seus representados. Vamos pegar um exemplo. Porque o desgaste é natural, né? Vamos pegar um exemplo. E não é só isso, é uma questão também geracional. Há 30 anos atrás, um trabalhador do distrito, ele ia para o ônibus num pau velho, ele trabalhava num lugar escuro, calorento, ele comia mal e quando terminava o expediente ele ia beber lá no calçadão da Suframa. Hoje, um trabalhador do distrito vai e volta no ônibus com ar-condicionado e com Wi-Fi, ele trabalha num lugar salubre, iluminado, limpo, ele para 15 minutos a cada 1 hora, ele tem pelo menos 4 cardápios no restaurante e quando acaba o expediente dele, ele vai para a universidade, porque ele tem ProUni, irmão. Esse cara é outro. A luta dele não é mais essa. Né? É outro. E as pessoas, elas não se movem por gratidão, elas se movem por esperança. Tu não vai conquistar o voto desse cara dizendo para ele, olha, foi a luta sindical que garantiu o FGTS, que garantiu férias. Isso já está incorporado na vida do cara. Quando ele entrou, já estava lá. É igual tu querer ganhar voto porque tu conquistou o RU na universidade ou a meia passagem de estudante. Não interessa. Essa geração já assumiu com isso incorporado ao seu patrimônio. Você está dizendo que a esquerda não mudou o discurso. É isso. O que você tem a oferecer para o futuro das pessoas? O mundo do trabalho mudou, as expectativas de um estudante mudou. E eu procuro entender essas coisas, lendo. Um dia eu pedi para me levarem num lugar onde tem os maiores nerds aqui da UEA, e me levaram lá num hub de tecnologia. O cara que com 29 anos está fazendo um doutorado em inteligência artificial, o que é a Uni para esse cara, irmão? É nada. Exatamente. É nada. A percepção dele de mundo é completamente outra, sabe? Então eu acho que as esquerdas precisam revisitar alguns conceitos. Mas assim, tu considera também que, até mesmo do ponto de vista geopolítico, existem ciclos no mundo, né? E todo mundo está falando disso, que nós estamos entrando, ou já entramos há alguns anos aí, num ciclo em que o socialismo está saindo e está voltando uma espécie de movimento conservador no mundo inteiro. Como é que você enxerga isso? Ou não? Na tua cabeça é só mesmo uma guerra que a esquerda está deixando perder? Não, eu acho que tem um movimento mundial de crescimento. Você não via as pessoas, você não ouvia, na tua época de universidade, você não ouvia ninguém falar que era de direita. Não existia. Não né? existia. Se era, ele não falava. Hoje não, as pessoas... Não existia, acho que nem esse conceito. Hoje a verdade as pessoas se embandeiram de direita. E se embandeiram de direita. Um dia eu tive uma discussão com aquele... tá para os Estados Unidos, um desses bolsonaristas aí, blogueiros. Depois eu vou lembrar. Figueiredo, tem o Alan dos Santos. O que era da Jovem Pan, um de óculos. O Constantino. Rodrigo Constantino. E eu falei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Vocês transformaram o socialismo, o comunismo, num fantasma que parece que está batendo na porta de todo mundo o tempo inteiro. Isso não existe mais, irmão. O mundo mudou. O mundo hoje não se limita a essa polarização. Existe pensamento entre esquerda e direita. Existe pensamento entre uma sociedade liberal e uma sociedade comunista. As experiências da Europa, de países capitalistas, mas com profundos comprometimentos sociais com o seu povo. Cara, se você me perguntar, eu não sou mais um cara que eu sonho com uma sociedade comunista. Isso, para mim, é algo absolutamente utópico, irreal, né? utópico, uma fantasia. Porque quem conhece a realidade sabe que as não dá, experiências reais foram muito ruins, porque quem executa são seres humanos, não é uma teoria que executa. Então a teoria pode ser linda, mas quando ela cai na mão de seres humanos, ela se desvirtua. Então eu sou um cara que entendo o seguinte, nós vivemos numa sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a iniciativa privada. O orçamento do Estado é um subproduto da iniciativa privada. Aí eu vejo uns amigos meus de esquerda achando que eles vão matar o empresário e o Estado vai ficar legal para atender demandas sociais. Irmão, não vai. É a riqueza gerada pelo empresário e pelo trabalhador que gera imposto.
que gera orçamento público, que permite ao Estado atender demandas sociais. Então eu tenho muita clareza de que um governo progressista, como é o governo do presidente Lula, por exemplo, cara, é um governo que cria um ambiente de negócios sadio. Vamos lá, a Bolsa estava 103 mil pontos no final do governo Bolsonaro, está 190, dizem que vai bater 200 até o final do ano. O dólar estava 5,79, está 5,25. Chegou 5,25, mas chegou já perto de 5,1. O desemprego era 7,89, tá 5, chegou a 5 e agora acho que está 5,8. Então, assim, o governo do presidente Lula é um governo muito bom para quem empreende. O maior plano safra da história. Calma, mas assim... E os resultados econômicos são absolutamente positivos. Só que não é mais só economia. Não, pois é, mas eu queria entrar nesse ponto aí, porque eu acho que o que você está falando faz muito sentido. Né? Eu concordo 99%. Por quê? Por exemplo, saiu um dado agora de que nunca se pediu tanta recuperação judicial na história da economia recente. Né? Esse é o ano em que quase que triplicou o número de recuperações extrajudiciais. São empresas privadas que geram isso que você está falando, o seu entendimento, são elas que são o motor efetivo da economia e que estão em extrema dificuldade por uma política, muitas vezes, que é ignorada, que é uma pressão muito grande de juros, uma pressão muito grande de impostos e tal, que a gente não tem como negar, é a política do governo Lula, que você acabou de dizer. Como é que pode ser progressista do ponto de vista econômico quando você vê um dado como esse das empresas dizendo assim, eu não aguento, mas não estou conseguindo mais pagar minha conta? Álvaro, olha lá, eu gosto de analisar dados, você sabe disso. Eu sei. E até por dever de ofício, por conta da minha consultoria, eu preciso analisar dados. Você precisa saber, Zé. Quando você pega o dado de recuperação judicial e você traz junto a ele o dado de criação de empresas no Brasil, o saldo positivo é absurdo. O Brasil criou... Cara, eu não vou chutar um número com risco de errar, mas o Brasil criou muito mais empresas do que empresas entraram em recuperação judicial. É cíclico da economia. Tem atividades econômicas que deixaram de ser viáveis. O Lírio Parisotto produzia aqui CD e DVD. A Xerox produzia aqui máquina de Xerox. Então, mas você acha, vai ter recuperação judicial o tempo inteiro. Agora você tem um número de criação de empresas que é absurdamente superior às recuperações judiciais. Portanto, o saldo é extremamente positivo. Mas falando dos impostos, mesmo assim, você acha que a política de taxação, de criação de impostos, de subir valores de impostos, tributar coisas que não eram tributadas, você acha que está certo? Essa pergunta ela é muito boa, Álvaro, porque ela permite, mais uma vez, você fazer uma análise fria, responsável e comparativa. Certo? Vamos lá. O Brasil isentou todos os brasileiros que ganham até R$5 mil de imposto de renda. Certo. Ok? O que o Brasil fez? O modelo tributário do Brasil sempre foi muito injusto. Por quê? Porque ele subtaxava a renda e sobretaxava o consumo. Certo. Qual é o problema disso? O problema disso é que o que é externalidade de riqueza é a renda, não é o consumo. Sim, tem gente que consome que não tem dinheiro. Eu e você pagamos aqui 18% de ICMS no arroz, assim como eu e você pagamos, assim como quem recebe Bolsa Família paga 18% de ICMS no arroz. Mas entendi. Eu pago imposto de renda, você paga imposto de renda, quem recebe Bolsa Família não paga imposto de renda. Muito mais justo você tributar a renda do que o consumo. Se eu tenho que isentar a renda até 5 mil, e eu estou falando de isentar 90% da população brasileira economicamente ativa, eu tenho que compensar de alguma forma. E o Brasil está compensando hoje. Me diz um item essencial que teve aumento de tributo no Brasil. Bom, eu não sei, mas a gente não tem. Não, pois é. Tu não sabe porque não tem. Não. Tá, mas aí eu quero dar um dado. Quando você chega no supermercado, o preço dos alimentos não tem essa... Ótima pergunta. Café, arroz, que a gente acabou de citar o arroz e tudo. É bom conversar com um cabra inteligente. Olha lá, você sabe qual é o maior tributo sobre alimentos? Não tenho ideia. ICMS. Sabe de que é o ICMS? Dos estados.
Então você está O presidente não pode nem aumentar nem baixar. Vou te dar um exemplo. O imposto do governo federal sobre a gasolina e sobre o diesel é menos da metade do imposto do governo do estado. E agora, para os governos dos estados diminuírem 1,20 no diesel por conta da crise decorrente da guerra do Irã, a União vai entrar com 60%. Isso é um outro problema, né? A médio prazo. Eles estão anunciando. Mas é uma questão conjuntural, você tem que reagir. Você não pode deixar o preço do diesel solto. Mas sobretaxar também gera um... Não, mas como sobretaxar? Tipo, você segurar o aumento que era necessário dar em virtude do aumento do barril? Não, mais ou menos. Então vamos entender isso também, né? Eu fui consultor do presidente da Petrobras. O que acontece hoje no Brasil? O Brasil quase não tem dependência de gasolina. O Brasil produz quase toda a gasolina que ele consome. Mas o Brasil só tem capacidade de produzir 70% do diesel que ele consome. 30% do diesel vem de fora. 30% é importado. Os importadores, eles vão lá, compram diesel, aqui compra sem o tributo. E tem que comprar no barril internacional. Aí vem a guerra. A guerra eleva o preço do barril internacional. A Petrobras, ela é uma empresa de economia mista, em que os acionistas minoritários, que não são o Estado, têm maioria. O que acionista minoritário quer? Eu sou acionista da Petrobras. O que o acionista minoritário quer? Lucro. Meu irmão, aumentou o barril internacional. Aumenta o preço. Nós vendemos um commodity e aumenta o preço. Mas peraí, aí o governo tem um terço. O governo diz, tá bom, vamos encher o bolso de todo mundo de dinheiro, vamos encher o nosso bolso de dinheiro e vamos ferrar a população? O governo segura o preço, negocia com quem importa, porque gera um outro problema. O cara não vai vender para ti, vai vender para quem paga mais. Quem importa acaba tendo um preço muito mais caro no mercado. Marcelo, falar agora de reforma tributária. Você é a favor ou contra essa reforma que foi aprovada aí? Eu fui muito crítico a essa reforma. Eu, à época, fazia uma consultoria para a Associação Pro Amazônia, que reúne todas as federações da indústria dos estados da Amazônia Legal, e eu dizia que esse novo modelo ele ia acabar com a política de incentivo fiscal, que era o principal instrumento de redução de desigualdades regionais no Brasil. E reduzir desigualdades é um princípio constitucional da ordem econômica nacional. E eu tinha muita preocupação em relação a como seria possível preservar a Zona Franca dentro desse modelo. Eu quero dizer que o modelo construído pelo senador Eduardo, que foi o protagonista, e pelo senador Omar, me surpreendeu, porque eu não imaginei que você conseguisse construir uma solução que preservasse o IPI apenas para os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, acho que ela vai trazer simplicidade tributária, ela vai acabar com a cumulatividade, imposto sobre imposto, mas o que vai dar na prática tem que esperar um pouquinho, até porque a gente não sabe ainda qual é a alíquota de referência. Que é onde vai bater realmente na população, né? Que é o quanto isso vai... A alíquota de referência vai principalmente nos serviços, porque serviços geralmente tem alíquota menor. Quando você tiver a mesma alíquota para tudo, os serviços tendem a aumentar e a indústria tende a diminuir. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que foi inclusive uma emenda do próprio senador Braga, foi que ele estendeu os benefícios da Zona Franca para serviço e para comércio, né? E isso, Álvaro, eu acho que é o grande desafio do futuro do Amazonas, e eu quero muito ser senador por conta disso, de algo que as pessoas não estão falando, não estão enxergando e não estão percebendo. No dia 1º de janeiro de 2033, só um lugar no Brasil inteiro vai ter incentivo com base em renúncia fiscal. A Zona Franca de Manaus. Manaus, né? Todos os outros incentivos vão acabar. Todos. Vou dar um exemplo. Eu reuni um tempo desse com um executivo de uma grande montadora de veículos. Ele disse, eles estão em Recife. Ele falou, o carro eu não posso produzir em Manaus, mas o meu kit multimídia eu já estou fazendo os estudos para produzir em Manaus a partir de 2033. Porque vai acabar o incentivo fiscal dele lá. Ele vai ter recurso de fundo, mas é um modelo completamente diferente. Então o Amazonas ele precisa perceber agora essa janela de oportunidades, essas oportunidades que está aberta em 2033
e fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Investimento em infraestrutura logística, estrada, porto, aeroporto. Nós ainda temos um sistema portuário muito concentrado. Nós precisamos desconcentrar esse sistema portuário. Nosso aeroporto de cargas tem lá uma demanda razoável. Nós precisamos de energia, porque o desafio do crescimento da indústria é energia, em especial com inteligência artificial. Nós precisamos de telecomunicação, melhorar nossa rede de telecomunicação, mais capacidade de internet. Mas nós precisamos, acima de tudo, de conhecimento, de formar as novas gerações de amazonenses para participar dessa janela de prosperidade que está apontada ali no futuro. Então, eu preciso investir muito em educação no estado do Amazonas. Em pesquisa, em tecnologia, em ciência. Em cabeça, em mente, nas engenharias. Olha, a média indicada pelo MEC de horas-aulas de matemática e português são 600 horas. Aqui no Amazonas são 400. Isso explica porque a gente é o último no PISA. Tem pouco tempo de aula de português e matemática, que são as disciplinas base para a busca do conhecimento. Por que o Irã enfrenta os Estados Unidos como está enfrentando? O Irã tem o maior número de engenheiros per capita do mundo. Nenhum lugar do mundo, você não precisa de ninguém para fazer engenharia. Proporcionalmente tem mais engenheiro do que ele. Claro, não vou entrar no mérito para tática de defesa e tudo mais. Mas por que a Coreia do Sul desenvolveu? Por que a Singapura desenvolveu? Porque investiram na profissão do futuro. Olha, eu estou vendo aí um monte de empresários, gente com a cabeça atrasada. Um dia desse, um cara, o filho do peão não quer ser peão. É mesmo, não quer. Que bom que ele não quer ser peão. O filho do pedreiro não quer ser ajudante de pedreiro. Que bom que ele não quer ser. Que bom que ele tem acesso à universidade. As tecnologias vão resolver isso, ou tu vai ter que aumentar o salário, irmão. É a vida. Isso é bom, isso é positivo para o país. Ou então faz o seguinte, deixa o filho do pedreiro ser doutor e pega o teu filho e treina para ser peão ou ser pedreiro. Está resolvido o problema. Então, isso é uma reclamação de falta de mão de obra. Está resolvido o problema. Então, nós precisamos entender que existe um futuro de oportunidade no Amazonas. Não, e outra coisa, você falou uma coisa interessante, né? Em países em que chegam num nível de desenvolvimento econômico muito alto, essas outras profissões, efetivamente, elas deixam de existir. Isso vai para a tecnologia, vai para outra área. Né? Tecnologia, as pessoas mesmo são aplicadas em autoconhecimento. Né? Você pega, o Japão não tem lixeiro. O Japão não tem lixeira no meio da rua. Pô, mas peraí, não tem lixeira. Cada guarda o seu lixinho na bolsa. Cada um tem que guardar o seu lixinho leva para casa. Casa. Entendeu? Nos Estados Unidos você joga tudo dentro do triturador ali. Da pia, sai tudo triturado. Então, assim, a tecnologia vai resolvendo essas coisas. O que não pode, é a gente condenar o cara a ter um trabalho insalubre, doloroso, mal remunerado, porque o pai dele foi assim. Isso é de uma estupidez. É de uma ignorância, de uma arrogância, de uma soberba, que a gente precisa afastar isso do empresariado do país. Está cheio de empresário de cabeça boa, cheio de empresário querendo que todo mundo prospere junto com ele. Eu acho que esse é o desafio do futuro. Qual é a sua visão? Porque tudo que você fala me parece muito discurso, vamos dizer assim, economicamente progressista, né? Assim, tem uma visão, obviamente, progressista do ponto de vista econômico, que casa muito com o discurso da direita. Não, a gente não pode, assim, a direita defende muito isso, talvez com outros argumentos, talvez algumas coisas não tão bem fundamentadas, mas no frigir dos ovos é isso. E a gente vê a esquerda, pelo menos a que a gente consegue observar na mídia, presa a um discurso aí, sim, contrário a isso, né? Contrário, por exemplo, a existência de plataformas, né, que podem dizer o que for, simplificaram e muito. Eu fiz um vídeo sobre isso agora, estou sendo aplaudido por uns e criticado por outros. Mas é uma discussão que a gente precisa ter, né? Vamos lá, Álvaro, olha lá. Cara, um cara cria um negócio absolutamente disruptivo no século XXI. Aí tu pega essa relação criada no século XXI e fica tentando enfiar na CLT, que é de 1943, irmão, não tem como. Não dá certo. Pega uma folha em branco e escreve essa relação, porque essa relação é nova. O cara de 1943 não podia imaginar que um maluco ia criar um negócio que pelo celular
Tu quer pegar um carro e o cara tem um carro, e tu conecta o que quer um carro com o que tem o carro. Tu quer pedir um lanche e um cara quer entregar o lanche, aí tu conecta o cara que quer pedir com o cara que quer entregar. É uma tecnologia muito disruptiva, cara, e isso vai surgir no mundo o tempo inteiro. E se nós ficarmos querendo pegar isso e enquadrar nas velhas leis, não vai dar certo. Tem uma série na Netflix que é muito bacana, chama The Playlist. É a história do criador do Spotify. E no momento de crise, a advogada deles, que é uma jovem, ela diz assim, ó, não adianta querer enfiar uma tecnologia nova em leis velhas. Tem que criar uma nova lei. Vamos sentar e repactuar, reescrever essa relação. Cara, eu sou um cara progressista. Por que os legisladores não estão debruçados sobre essas questões Porque ainda hoje? Porque nossos legisladores são medíocres. A resposta é simples. Porque era essa a discussão hoje, né? Olha, pega a relação de trabalho, bora rediscutir isso sob a nova nossos ótica. legisladores são medíocres. Pega a relação de comércio, aí eles vamos reúnem para discutir relação de trabalho e vira aquela lacração lá. Um grita, o outro grita, um sobe na cadeira, um faz um vídeo, o outro chama... E ninguém discute o Brasil a sério. Essa polarização e essa histeria política tirou a capacidade de se discutir o Brasil a sério, cara. Eu tenho dificuldade de fazer política hoje, porque as pessoas não querem ouvir o que eu sou. Um cara técnico, um cara que procura estudar, um cara que procura ser empoderado. Eu fico imaginando a tua dificuldade, porque se eu estou te ouvindo aqui, né, eu digo, cara, isso aqui agrada o discurso da direita. Mas eu fico imaginando o que ele tem que justificar para os pares ali no partido e tal. Eu acho que as pessoas vão entendendo. E esse negócio, cara, é que o mundo... Mas existe, né? A gente não pode ignorar que existe. Mas, Álvaro, existe gente atrasada dos dois lados. Sim, dos dois. Cara, existe... Pô, você tem uma parcela da direita que acha que ser de direita é acreditar que a Terra é plana, irmão. Não, sim, eu não tenho dúvida disso. Tem louco pra tudo, tem louco pra tudo, irmão. O cara acha, não, eu sou de direita, eu acredito que a Terra é plana. Tem louco pra tudo. Eu sou de direita, eu quero que o Trump invada o Brasil. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda, isso é idiotice. Idiotice não tem ideologia, tem idiotice dos dois lados. Como tem idiota do lado da esquerda também. Sim, com certeza. Eu acho que o grande problema é que a gente vai perdendo a capacidade de discutir o Brasil porque vai estereotipando o outro. Entendeu? Pô, o Marcelo é PT, não sei o quê. Peraí, meu irmão. Ouve o que eu tenho a dizer, porque eu sou um cara que procuro entender do que eu falo. Estudar é um desafio permanente para mim. A política abandonou isso, cara, porque vira lacração. Cara, eu não sei... E hoje, né, Marcelo, hoje isso é o que funciona, né? Infelizmente, é o que funciona, né? Cara. Você vê, assim, a qualidade dos nossos parlamentos, no geral, seja de direita ou de esquerda, é isso, é gente que só lacra. Eu fiz um vídeo um dia desse... Não tem muita qualidade, né? Dizendo o seguinte, eu vou levar seriedade para essa eleição do Senado. Eu vou levar seriedade. Eu vou pautar os temas de interesse do Estado do Amazonas. Eu vou pautar o que nós temos que fazer para aproveitar essa janela de oportunidade de 1º de janeiro de 2033. Quem quiser fazer lacração vai ficar no seu canto. Eu não sei fazer dancinha, eu não sei gritar na internet, eu não sei criar mentira na internet. Meu instrumento é a verdade e a seriedade. Porque, no fundo, isso é muito sério, cara. Porque a política está decidindo a vida das pessoas. Você goste ou não goste, a política está decidindo a vida das pessoas. E a vida das pessoas não se resolve com essa histeria que tomou conta da política. Os adultos precisam sentar na mesa e conversar sério sobre o futuro do país, sobre o futuro do Estado. E eu acho que essa é um pouco a minha missão nessa eleição. Mas tem uma questão que me preocupa muito, que eu acho que nessa discussão toda a gente começa, só que não há um equilíbrio na discussão, que é sobre a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Isso hoje se avançou muito, acho que por conta da bendita falta de a gente entender esse novo momento e criar uma regra salutar, não só uma regra para uma atuação correta, né, mas uma regra que proteja a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, porque hoje o que você vê é o uso desse conceito para tentar calar quem tu não quer que fale, seja de um lado ou de outro, e por outro lado, você também criar um mecanismo de controle, vamos dizer assim, do discurso nacional. Isso aqui preocupa.
Agora, a regulação pela regulação, como em qualquer setor, no meu entendimento, ela precisa existir, né? E eu acho que é esse equilíbrio que está faltando para a gente começar a discutir o que tem que ser discutido. As crianças estão morrendo aí. Isso, eu ia citar esse exemplo. Álvaro, eu sou professor de Direito Constitucional, que é um tema que eu gosto muito, e uma das coisas que eu guardo numa caixinha é tirar um dia da semana para dar aula. Então, toda sexta-feira, a minha tarde é na universidade com os meus alunos. E esse debate da liberdade de expressão, ele está muito atual, né? Por conta do 8 de janeiro, de uma série de decisões e tal. E eu vou contar uma história que eu vivi e depois vou dizer como eu enxergo isso conceitualmente. Eu era vice-presidente da Câmara quando saiu a decisão para prender o Daniel Silveira, aquele deputado do Rio. E ele ficou, não sei se você lembra, mas ele se aquartelou dentro do plenário da Câmara. E o presidente Arthur estava no exterior. E ele me ligou, você está em Brasília? Eu falei, não, estou em Manaus, vou só amanhã. Tá uma crise, o Daniel, eu falei, eu sei. Pode ir para Brasília? Eu peguei o primeiro voo, fui para Brasília. Cheguei lá, já estava o oficial de justiça lá, liguei para o ministro que tinha dado a ordem e dei uma coletiva. E disse o seguinte, olha, decisão judicial não se discute, se cumpre. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que ninguém vai prender ninguém dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Mas é o óbvio. Né? Isso é o óbvio. Cara, isso. E vamos lá, Álvaro, essas coisas que eu digo, isso não tem nada a ver com esquerda e direita, cara. Isso tem a ver com valores civilizatórios, humanitários. Cara, o direito do cara comer é da esquerda ou da direita? Se alguém faz política e não tem isso entre os seus princípios, está fazendo outra coisa. O direito do cara trabalhar, o direito a um meio ambiente que permita nós entregarmos um planeta habitável para as próximas gerações. E o direito da pessoa se expressar. O direito do cara estudar. Cara, agora, aí vou para a segunda etapa, que é você entender que a liberdade de expressão é um princípio constitucional, mas não é um princípio constitucional isolado e absoluto, em lugar nenhum no mundo. Mesmo nos Estados Unidos, ela é menos limitada do que aqui, ela é mais alargada do que aqui. Quem quiser entender um pouco isso, assista aquele filme O Povo contra Larry Flynt, que é o filme da história do criador da revista Playboy. Sim. Tudo que ele passou. E ali tem um debate de liberdade de expressão muito profundo. Mas você tem outros princípios constitucionais com o mesmo status. Certo. Eu não posso colocar dentro da liberdade de expressão o direito de um cara estar fazendo vídeo na internet estimulando o jovem a se suicidar. Claro, porque estimulando o jovem a se mutilar. Eu não posso... Ou apologia à droga, que é crime no Brasil. Ou apologia à droga, ou apologia ao nazismo, ou apologia ao racismo. Eu não posso considerar que isso está protegido dentro do conceito de liberdade de expressão. Não, mas aí existe uma lei que proíbe isso. Por um motivo simples. Por quê? Porque a liberdade de expressão é um instrumento da democracia. É um instrumento civilizatório. Portanto, ela não pode ser utilizada contra a democracia, os valores civilizatórios e a democracia. É muito tênue esse debate. Pois e ele está muito contaminado no Brasil. Aí é isso que eu digo, não tenha dúvida disso. E eu acho que, como a gente não conseguiu ter o ambiente adequado para discutir isso de forma equilibrada, o que aconteceu? Nós colocamos na pauta acirrada de direita e esquerda e isso. Perfeito. E houve um avanço muito grande sobre a liberdade de expressão, não sobre a direita. Hoje você já vê uma discussão em torno da mandar prender jornalistas que estão divulgando a questão do Banco Master e tal, não sei o que, essa coisa toda. Por quê? Porque, na verdade, isso começou lá atrás, num outro contexto político. Só que quando você avança uma casinha, você não avança para um, você avança para todo mundo, essa é a verdade. Né? Álvaro, eu participo de um grupo de advogados progressistas, chama Grupo Prerrogativas, é um grupo bem relevante no Brasil, e de vez em quando eu entro em polêmica lá, porque todas as vezes que eu acho que o STF ultrapassa algum limite, mesmo quando ele é favorável a nós, ao nosso campo político, eu sempre pontuo, porque pau que dá em Chico dá em Francisco. É isso. Entendeu? Uma hora chega. Nós temos as instituições muito fora das caixinhas. O STF, na minha opinião, cumpriu um papel importante de salvaguarda da democracia brasileira no momento em que ela efetivamente esteve em risco, sob minha ótica, mas tem que voltar para dentro da caixinha. Não pode ser substituto do poder legislativo. Não pode. Não pode fazer lei. Dizer, olha, se você não fizer lei, eu vou fazer. Não existe isso.
do jeito que está, porque a gente sabe que tudo tem um grau, mas do jeito que está não é só resolvível com o impeachment de ministro? Vamos lá, Álvaro. Eu gosto muito desses debates, porque vamos lá. Eu não posso impeachment um ministro porque discordo da decisão dele. Isso não tem cabimento em lugar nenhum no mundo. Tá, mas quando ele avança... Calma. Os episódios de impeachment de ministro estão expressamente listados nas leis de crime de responsabilidade. Um ministro pode ser impeachmentado se ele cometer um crime de responsabilidade. Que está ali. Ah, mas ele ultrapassou a atribuição dele. Quem é que diz se ele ultrapassou a atribuição dele? Eu? Você? Você acha que sim, eu acho que não. Tá, como é que faz? Mas vou dar um exemplo aqui, Marcelo. Deixa eu te dar um exemplo que eu dou para os Tá. meus alunos. Quando estava aquela turma quartelada na frente dos quartéis, eles usavam muito o artigo 142 da Constituição, né? E eles pediam que as Forças Armadas intervissem com base no artigo 142. Então, uma parte do país entendia que o artigo 142 autorizava as Forças Armadas a intervir. Outra parte entendia que não autorizava. Quem é que está certo? Sim, aí é uma questão de interpretação. Alguém tem que dar a interpretação final, certa ou errada, alguém tem que ter a palavra final. Se ninguém tiver a palavra final, nós vamos viver a barbárie, irmão. Ok, mas a letra da lei ela não foi criada inspirada em algum conceito? Mas vamos lá. Tem coisas que a lei é literal, e eu vou lhe dar um exemplo, e tem coisas que são conceitos abertos, passíveis de interpretação. Ok, mas num caso, por exemplo, de uma aplicação de intervenção, entende-se que ela já foi criada exatamente com um conceito, tipo, uma situação em que a gente não consegue controlar de outra forma, eu tenho que autorizar alguém a intervir. Mas o artigo 142 não diz exemplo, isso. Tá? Não estou dizendo que esse seja o caso. O artigo 142 não diz isso. Estou dizendo eu dou exemplo da lei literal. Deixa eu te dar um exemplo crítico meu ao Supremo. A Constituição diz expressamente que não pode ter reeleição de presidente da Câmara dentro da mesma legislatura. Isso foi ao Supremo. 5 ministros votaram que pode ter. A Constituição diz que não pode, aí o cara pega princípio. Eu já fui do tempo em que eu me apegava a princípios para interpretar a Constituição. Hoje, eu só me apego a princípios quando ela não é literal. Quando ela é literal, e eu sempre brinco... Tem que ser muito ético, né, para isso, porque senão você usa princípio para tudo. Eu brincava lá na CCJ, eu fui titular da CCJ, eu dizia o seguinte, se alguém precisa de 10 laudas para justificar uma inconstitucionalidade é porque ela não existe. A inconstitucionalidade ou é literal ou não existe. Mas existem conceitos abertos da Constituição. Vamos pegar um exemplo? Durante muito tempo foi ilegal o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não estou falando de casamento religioso não, tá, pessoal? Não estou falando de entrar de véu grinalda na igreja. Cível. Cada igreja decide o que bem entende. Cada Estou religião falando no cartório. Cível. Você vai olhando os novos tempos e você interpreta a Constituição com base em valores relacionados a direitos humanos e chega e diz, olha, não tem cabimento, não tem uma vedação expressa na Constituição, não diz não pode. E aí eu dou uma interpretação e digo, olha, diante da realidade do mundo de hoje, eu preciso garantir um instrumento de regulação civil entre pessoas do mesmo sexo que convivem numa mesma casa. Como família, pô. Você tem que estabelecer alguma relação. Cara, isso é civilizatório, irmão. Não tem como, né? Não é casamento na igreja. Cada igreja decide. É entender que ali é uma divisão de bens. Ali e nem o cara quer casar contigo, irmão. Que é contra. O cara quer casar com o parceiro dele. A relação dele ali. Então, você tem conceitos muito fechados e conceitos mais abertos. Eu acho que o problema é quando o Supremo, por exemplo, no caso do impeachment de ministro do Supremo, a última decisão do Supremo sobre isso, eu fui extremamente crítica a ela. Porque o Supremo vai e estabelece um monte de regras e sou procurador que não está escrito em canto nenhum, irmão. Espera aí. Ele poderia até declarar em mora o Congresso e dizer legisle sobre isso, que a legislação está desatualizada. Tudo bem. Agora ele dizer a legislação está desatualizada e ele atualizar a Constituição, desculpa, isso não existe. Outro caso, né, que ficou muito claro, a gente que não entende muito não acompanha o direito, um ministro, ele abre inquérito, ele é parte do que estão fazendo contra, ou seja, ele é uma vítima daquilo,
ele vai julgar interlocutoriamente, ou seja, aquelas decisões todas de investigação, é ele que vai dar e no final ele ainda vai sentenciar. Quer dizer, isso é meio louco também, né, Marcelo? Mais ou menos. Essa também é boa, porque olha lá, nós não... Aquele inquérito... Ele não, tem vários, né? Isso é só mais um, vamos né? Vamos pegar. O inquérito não investiga tentativa de homicídio contra o ministro Alexandre de Moraes, até porque a tentativa nem existiu. Não existiu. O inquérito investiga tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado. Ok? Contra esses crimes, todos são vítimas. Por essa sua lógica, nenhum ministro poderia julgar. Nenhum cidadão poderia julgar. Ele não poderia nem então, abrir ele isso. não é vítima no processo, porque o processo não é em relação ao episódio relacionado especificamente a ele. Aquilo ali é um episódio dentro do contexto. Mas eles usaram essa fundamentação para abrir o inquérito. Não, essa não, várias outras. Não, na verdade, o que são foi várias. Entre o que foi elas, usado para abrir o inquérito foi o episódio de 8 de janeiro. Não, você está falando, eu estou falando, por exemplo, da fake news e outros temas. Não, porque o fake news é um, o 8 de janeiro é outro. 8 de janeiro é outro. E essa questão do Alexandre, do ministro Alexandre, está dentro do 8 de janeiro, não está dentro de inquérito de fake news. Mas agora então, assim, tem vários aí. Nós vivemos um tempo e vai demorar um tempo para as instituições voltarem para o seu quadrado. Eu acho que isso é o mais importante. É a gente ter... Casos que vão direto para o STF, que não ficam na primeira instância. Tem de tudo aí. É a gente ter, Álvaro, clareza de que nós precisamos preservar as instituições. Mas eu acho que essa é uma discussão interessante, porque toda vez que a gente critica o STF, parece que a gente está criticando a instituição e não é. Não, eu às vezes critico. Quer dizer, eu defendo mais do que critico. São as pessoas da instituição, né? Quer dizer, que mudam. Vamos lá, mas o problema é assim também. Nós já tivemos STF maravilhosos. Mas vamos lá, mas extremamente equilibrados. Também quais pessoas? Vamos lá. Não sei. Vamos pegar nós dois. Não estou falando que tem que ser todo mundo de direita, de esquerda, não é nem isso. É ser pessoas que têm um equilíbrio moral de dizer assim, bicho, aqui não dá para fazer militância, não dá para ficar puxando sardinha para um lado que eu gosto. Deixa eu te dar um exemplo. A Suprema Corte Americana, ela é um órgão político. A Suprema Corte Americana não tem ninguém com conversa de independente. Ora são 5 democratas e 4 republicanos, e ora são 5 republicanos e 4 democratas. Certo? E ela funciona. Tem um episódio muito interessante na democracia americana, está naquele livro Como Morrem as Democracias. Como Morrem as Democracias. Que o Reagan, que era um conservador do Partido Republicano, ele indicou um ultraconservador para o Supremo Tribunal Federal, para a Suprema Corte Americana. A maioria do Senado, que era quem vota, era democrata. Ele foi aprovado por unanimidade. Por quê? Porque são as barreiras de contenção da democracia. Ele preenchia os requisitos, notório saber jurídico, reputação ilibada. A legitimidade para a escolha é do presidente. Por isso que aqui no Brasil, não vou dizer nunca, porque na Primeira República, no governo do Floriano, derrubaram 4 ministros do Supremo em sabatina. Mas depois disso, nunca mais derrubaram nenhum. O ministro Alexandre de Moraes, todo mundo critica muito, quem indicou ele foi o Temer, o PT votou contra. Sim, fez campanha contra, inclusive. Entendeu? Então, assim, é difícil a gente fazer julgamento de ministro do Supremo e de decisões do Supremo carregada pelas nossas convicções políticas e ideológicas. Eu tento ao máximo tirar isso, principalmente quando estou dando aula. Claro que você não tira completamente, porque a ideologia não é um negócio que você carrega na mochila. Somos seres humanos. E tira ali. Mas a gente não pode cair numa de que eu possa impeachment o ministro do Supremo porque eu discordo da decisão que ele tomou, porque eu acho que está errada. Então você acha que hoje não tem motivo para isso? Não, eu acho que se cometer crime de responsabilidade, e o caso Master sinaliza a possibilidade de cometimento de crime de responsabilidade, o caso Master, então se comprovar... Você vota. Se comprovar crime de responsabilidade, eu voto tranquilo. Agora, o que eu não posso permitir é que o cara queira se eleger senador com a promessa: eu vou impeachment o ministro do Supremo. Não sabe se tem crime, não investigou nada, o cara diz: não, eu quero ser ministro porque eu vou impeachment o ministro do Supremo. Se tiver crime de responsabilidade, eu voto a favor.
Agora, eu não vou impeachment o ministro do Supremo porque eu discordo da decisão dele. Eu discordo profundamente de muitas decisões do ministro Fux. Mas nem por isso eu acho que ele tem que ser impeachmentado. Eu acho que ele tem o direito legítimo de errar. Na minha opinião, ele erra e erra muito. No último julgamento, inclusive, ele errou de uma forma primária, que foi a decisão da abertura da CPI do Master. O voto dele é primário. Meus alunos do primeiro período não dariam aquele voto. Por quê? Ele pega um precedente em que pediram a prorrogação da CPI do INSS. Do INSS, Entraram com uma ação pedindo para prorrogar. Ele pega uma decisão anterior em que a CPI foi prorrogada e entraram com uma ação pedindo para não prorrogar. O ministro Gilmar, nessa ação anterior, vota dizendo o seguinte... Pode prorrogar. Não, ele vota dizendo o seguinte, isso não é assunto nosso, é questão interna corporis da Câmara. E aí ele dá uma interpretação de que o ministro autorizou prorrogar e por isso tinha que prorrogar nessa. Isso é imbecilidade. Ele deu a interpretação dizendo isso não é assunto nosso, isso é assunto interna corporis. Portanto, se a decisão de prorrogar é assunto interna corporis, a decisão de não prorrogar também é assunto interna corporis. A discussão não é se pode prorrogar ou se não pode, é que aquilo ali não é assunto do Supremo, é assunto do próprio parlamento. Ah, mas por que eu discordo dessa decisão do ministro Fux, ele não merece estar no Supremo, eu vou votar a favor do impeachment dele? Isso é uma brincadeira com as instituições do país. E eu não quero ser senador para brincar com as instituições do país. Marcelo, eu sei o seguinte, sei que se a gente for conversar aqui, a gente vai passar a tarde inteira falando desses assuntos, porque eu acho que todo mundo gosta e isso, né, mantém a gente vivo. Quero te agradecer, desejar sorte na caminhada, né, e dizer que o Brasil precisa de pessoas cada vez mais qualificadas no Senado e no Congresso Nacional para que a gente tenha decisões coerentes, equilibradas, porque o país fica, nós passamos, né? Mas o país precisa ficar e tem que ficar bem para as novas gerações. Obrigado. Obrigado, Álvaro, uma alegria estar aqui com você, parabéns ao canal por toda essa inovação que vocês têm trazido e dizer que nós estamos nos aproximando de um processo político que é importante para a vida das pessoas. Eu quero ser candidato a senador e vou ser candidato a senador porque quero levar seriedade para esse processo. Responsabilidade com as instituições, responsabilidade com a janela de oportunidade que o Amazonas vai ter a partir de 1º de janeiro de 2033 e esperança para as pessoas. Eu não quero falar de gratidão do que eu fiz para o passado, eu quero falar do que eu posso fazer, do que eu posso entregar para o povo do Amazonas. E eu me preparei muito para isso. Eu vivo hoje um momento muito em paz com a minha família, profissionalmente muito resolvido, muito próspero. Poderia me fechar na minha bolha e cuidar da minha vida, mas eu sou movido por propósitos, eu sou movido por uma missão de servir o Amazonas e por isso eu enfrentarei esse processo. Alguém que já acertou, que já errou, alguém que você pode discordar de alguns posicionamentos políticos que eu tomei na minha caminhada, mas mais de 20 anos de vida pública, nunca respondi o processo, você nunca viu meu nome envolvido em qualquer coisa errada de desvio de conduta, e é isso que eu quero seguir carregando comigo para que esse seja o meu legado quando for escrito o livro da minha história. Obrigado ao povo do Amazonas e a você. Obrigado, meu irmão. Obrigado.